Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um trimestre da Escola Dominical. Queria apresentar uma lição para vocês, a lição que tem por tema a Igreja em Jerusalém, né? Essa lição maravilhosa, a qual foi o pastor José Gonçalves, o comentarista dessa lição. Nós estaremos estudando essa lição desse trimestre que fala sobre a Igreja em Jerusalém, a ação do Espírito Santo, né, irmãos? E já lendo essa lição, queridos, a gente já descobriu alguns pontos teológicos nela que nós estaremos conversando, explicando para facilitar a vida dos irmãos. Não é nada complicado, mas estamos aqui para estar auxiliando nessa aula. Querido irmão, a lição do dia 6 de julho de 2025, né, tem por tema a Igreja que nasceu no Pentecoste. Isso aqui é importante a gente estar analisando, e o autor colocou muito bem isso para as nossas vidas. O texto áureo está escrito assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. A igreja aqui, no caso, ela está nascendo no dia do Pentecoste. Não é o Pentecoste nosso. Lá nós estamos falando da cidade de Jerusalém, aonde ocorreu isso. O Pentecoste é o dia da colheita, né? Quando se comemorava a Páscoa, e depois da Páscoa tinha o dia das primícias, logo depois do sábado, que se oferecia um feixe de trigo do que era colhido na época, e o sacerdote apresentava diante de Deus aquele feixe, né, que representava a primícia, que eram as colheitas. Passando 40 dias, irmãos, vinha a festa do Pentecostes, que dava o dia 50, mais ou menos, contado ali, desde a Páscoa até o dia. Então, se contava 50 dias, então se falava a festa do Pentecostes, porque se comemorava a colheita final, quando fazia toda a colheita. Irmão, para você poder entender bem isso, um bom professor da escola dominical, ele precisa ter algumas ferramentas para ajudar ele. No caso aqui, eu estou usando a Bíblia Pentecostal, você está vendo? Essa Bíblia ela traz bastante informações para nós sobre o segmento dos pentecostais, que é o nosso segmento, é a fé que nós confessamos. Então é importante que o aluno tenha algumas ferramentas, algumas bíblias para poder estar auxiliando na hora de estar ministrando a escola dominical. Até para você, meu amigo, que gosta de pregar, você que é um bom orador, gosta e transmite a palavra na igreja, você que é pastor, eu falo que essa Bíblia é uma excelente Bíblia para auxiliar nesses momentos. A lição em cima tem 3 tópicos, como todas as outras lições, só que ela vai ter alguns cunhos teológicos no meio dela, e a gente vai estar explicando este cunho. A introdução da lição da escola dominical está dizendo assim, ó, na nossa introdução: a igreja nasceu no dia do Pentecoste. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecoste era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa, que foi o que eu expliquei para os irmãos. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito no Pentecoste marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel, no capítulo 2, versículo 28, que ele diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Deus já tinha usado o profeta Joel para explicar, para anunciar que nos últimos dias ele ia derramar. Então, no decorrer da lição, nós vamos estar estudando sobre este assunto dos últimos dias, tá, irmão? Ele tem um cunho escatológico, então vai ser fácil de entender. Eu queria que os irmãos também, aproveitando aqui, você que estiver assistindo essa aula, meu querido, se inscreva no canal, dá um like, compartilhe com seus amigos, nos ajude a divulgar o nosso trabalho, tá, irmãos? É o que eu peço
a colaboração de cada irmão em nome de Jesus Cristo. Querido, eu quero que você entenda um negócio. A lição da escola dominical, que já está tratando sobre a igreja, a gente tem que entender que a igreja ela foi formada sobre a coluna verdadeira que é Jesus Cristo. Ela é a pedra da esquina rejeitada pelos homens. Então, a igreja ela foi formada sobre os ombros de Jesus Cristo. Jesus Cristo ela é a pedra fundamental da igreja. Quando Pedro está conversando com Jesus e os discípulos discutindo, ele faz uma pergunta para os discípulos. Ele fala assim: o que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que eu sou Elias, outros profeta, o João Batista ressuscitado. Então todos eles lançaram a informação que Jesus queria, porque ele perguntou o que os outros pensavam sobre ele. Aí Jesus quis apurar mais a pergunta. O que ele fez? E vocês? O que vocês pensam que eu sou? Então Jesus Cristo, quando fez essa pergunta, Pedro automaticamente já respondeu, né? Ele era um homem piedoso, um para frente, né? Ele sempre se envolvia nas coisas do Evangelho. Ele fala para Jesus Cristo, fala assim: tu és o Cristo enviado de Deus. Jesus automaticamente já responde para ele: Pedro, mas não foi você, não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi o meu Pai que está no céu. E Jesus Cristo, já identificando isso, ele fala assim, sobre esta pedra, Jesus está apontando para ele: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro. Existem algumas religiões que dizem, né, ou uma religião que diz que Pedro é o primeiro papa da igreja, ele que fundou a igreja. Não, irmãos. Quando Jesus chama a atenção para si, ele está dizendo que ele é a pedra fundamental, ele é a pedra que formou a igreja. Quando ele chama Pedro de sobrenome Pedro, ele coloca um apelido de Pedro, porque Pedro no grego quer dizer Petros, que significa pedregulho, pedrinha. Em outras palavras, Jesus já estava identificando em Pedro, irmãos, algo profético e futuro sobre a vida dele. Ele falava assim, você é pedrinha agora. Você não tem fé forte igual uma pedra, mas vai chegar o dia que você terá a fé tão resistente quanto uma pedra, tá, Pedro? Era isso que ele estava dizendo para Pedro. Então Jesus Cristo, nesse momento, quando ele fala que a igreja dele seria formada, só que a igreja tinha que ter algo diferente das religiões daquela época, irmãos. Como o povo de Israel também tinha algo diferente daquela época. Isso é uma introdução da lição para você entender, irmãos. O que Jesus estava dizendo? Ele falou assim: eu vou formar a igreja, só que a igreja será equipada com ferramentas que as outras religiões não têm. E qual seria essa ferramenta? O Espírito Santo. A igreja de Jesus Cristo, ela não foi formada sobre um cadáver. Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se a igreja fosse formada sobre um cadáver ou sobre Pedro, ela já tinha falido faz muito tempo. Ela não tinha, logo ali no início ela já teria falido. Mas Jesus Cristo ressuscitou e ele está à destra do Pai e é ele que mantém a igreja de pé. Então nós estamos debaixo de uma promessa que o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Então vamos entrar no tópico 1. Tá, irmãos? Isso é uma introdução para você compreender. Vamos entrar no tópico 1. O tópico 1 está escrito assim: a natureza do Pentecoste bíblico. A natureza divina, de natureza divina. Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito no dia do Pentecoste foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impiedoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados. Atos capítulo 2, nós já vamos conversar aqui. E que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofania. Bom, isso aqui é uma palavra usada dentro da teologia para explicar as aparições que Deus fez no Antigo Testamento, irmãos. Exemplo, a palavra teofania, ela é uma palavra combinada de duas junção do grego. A primeira palavra é teos, que significa Deus, e phanimi,
que significa aparição. Então, quando você junta os dois, dá a entender que fica manifestação ou se demonstrar. O significado da palavra teofania significa isso. Então, o que o autor está querendo dizer aqui para nós? Que a teofania, na palavra bíblica, você deve observar que quando aparece o artigo o, a palavra o, em alguns textos da Bíblia, que diz assim, o anjo do Senhor. Então você vai identificar que aquele era a teofania de Jesus Cristo, Jesus aparecendo naquele momento. Josué, quando ele está no campo de batalha, apareceu um homem para ele e diz assim, tu és dos inimigos ou você é a favor de nós? O que acontece? Ele dá a identificação de quem é aquela pessoa que aparece para eles. Tá? Irmãos, quando Moisés ele está caminhando no deserto com as ovelhas do seu sogro Jétro e ele vê uma sarça pegando fogo, aquilo ali é uma teofania. Porque saiu do fogo, saiu uma voz dizendo assim, Moisés, tira as sandálias porque o lugar que você está é santo. Então, o que Deus está nos ensinando aqui? E essa palavra tenta identificar para nós, irmãos. Que Deus ele se manifesta como fogo, como rocha, como a própria feição de uma pessoa. Deus apareceu para Abraão. Então, tinha 3 anjos e ele chegava e conversava. Meu Senhor, se tiver quantas pessoas lá, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Então, Abraão chamava alguém de Senhor. Anjo, você não chama anjo de Senhor. João, quando ele estava no céu, ele abaixou diante do anjo e foi adorar. E o anjo falou para ele, falou assim, eu sou conservo com você, os irmãos, adore a Deus. Então o anjo ele não vai aceitar adoração, irmãos. Mas Abraão conversava com Jesus Cristo, que era uma teofania, que ele dizia assim, Senhor, se tiver tanto justo, o Senhor vai destruir essa cidade? Não, não vou destruir. Então teofania é isso, irmãos. É quando as pessoas estão conversando com o ser celestial e chama ele de Senhor. Então é assim que a gente identifica uma teofania. E é o que o autor vai trazer aqui para nós a respeito do batismo no Espírito Santo. Tópico 2, subtópico 2, perdão, irmãos. Um evento paralelo ao Sinai. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real com uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Israel, de uma forma muito gloriosa e profunda, o Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Aqui eu quero que você observe 2 coisas, irmãos. Primeira, lá no Monte Sinai, no livro de Êxodo, quando Moisés sobe ao monte para pegar as 10, a lei, o decálogo, né? Ele chega naquele monte lá, o monte está pegando fogo, trovões, relâmpagos, e ouve-se uma voz. Não mostra quem é a pessoa que está lá, não se vê a fisionomia de Deus, mas ouve sua voz. Então é uma teofania. Outra coisa, Elias, quando ele está na caverna, o que acontece, irmãos? Lá na caverna, quando ele está escondido, há vento, terremoto, granizo, acontece de tudo na natureza. Mas Deus não estava em nenhum deles. Mas de repente Elias escuta a voz mansa e meiga do Senhor, teofania. Então o que acontece? Aqui o autor da lição está tentando associar, explicar para nós que no dia do Pentecoste, o mesmo efeito que aconteceu lá no Antigo Testamento é o mesmo efeito que está acontecendo aqui. Porque é o seguinte, irmãos, para nós, qual que é a diferença de um para o outro? Nossa, mas poderia ser algo mais bem explicado. Sim, irmão. Para o judeu é normal falar de fogo, falar de sarça, falar que um anjo, uma voz saiu do céu. Para eles é normal, eles já estão acostumados com Deus conversar com eles. É nós que não estamos acostumados com isso. Deus sempre se manifestou com o povo de Israel, sempre usou um profeta para falar com eles. Então eles já estavam se familiarizados a essa situação. Então falar que houve, aconteceu isso, para eles era tão natural, porque já é algo da cultura deles. Porém, tem algo que eu quero que você observe, irmãos. Lá no livro de Êxodo, quando você vê
a nuvem sobre o tabernáculo, só que à noite tinha uma coluna de fogo sobre o povo, sobre o tabernáculo, irmãos. Havia o tabernáculo e aquela coluna de fogo que se movia, que quando o tabernáculo saía, ela sempre acompanhava. O que acontece? Aquele momento que a coluna de fogo está sobre o tabernáculo, está indicando que Deus está naquele lugar, Deus está no tabernáculo, Deus está falando com o povo. Aqui em Atos, capítulo 2, quando há o mover do Espírito Santo, e o Espírito Santo vem como línguas de fogo, isso está indicando que ele não estaria mais no templo, ele não estaria mais no tabernáculo, mas ele passaria a habitar no homem. Ele estaria dentro do homem, ele estaria fazendo um trabalho de dentro para fora na vida do homem. Interessante que lá foi colocado pedras com as inscrições dentro de uma arca. Dentro de uma arca. Aqui, Deus disse assim, que quando ele derramasse do Espírito Santo, a sua palavra seria escrita nas tábuas do coração. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 3, diz que nós somos cartas lidas pelos homens, porque no nosso coração está a palavra do Senhor. Então você é portador do Espírito Santo e da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 vai nos ensinar que nós somos templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não está mais lá no templo, na onde ficava a arca. Ele não é aquela manifestação mais lá, mas sim na vida do ser humano. Amém, irmão? O subtópico 3... O subtópico 3 está escrito assim: centrada em Cristo e nos tempos finais. Algo importante para nós aqui. Na sua pregação no dia de Pentecoste, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte e ressurreição e ascensão de Cristo. Então, o que acontece, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, se você for lá na Bíblia e ler e explicar para os alunos, o que acontece? Jesus Cristo falou assim, é necessário que eu vá para o meu Pai, é necessário que eu suba para o meu Pai, porque quando eu for, ele vai enviar o Consolador. Agora eu quero que você imagine comigo, irmão. Você já pensou os discípulos ali, 500 irmãos, tudo naquele momento, e uma nuvem de glória sobe Jesus Cristo aos céus, e ele vai subindo. E eles ficam assim, atônitos, olhando, né, para Jesus subindo na nuvem. E conforme ele vai subindo, apareceu 2 anjos e diz assim, ô varões, o que vocês estão esperando? Esse mesmo Jesus Cristo que subiu, um dia ele voltará. Olha que interessante, irmãos. No pensamento de Pedro, de todos que estavam ali, como que vai ser esse Consolador? Ele vai ser igual a Jesus Cristo? Ele vai fazer as mesmas coisas que Jesus Cristo? Ele vai operar os mesmos milagres? Talvez era isso que eles estavam pensando, irmãos. Mas Jesus Cristo deixou algo para nós muito importante. Ele fala assim, ó, no texto bíblico, se vocês tiverem fé, farão obras maiores do que as minhas. Jesus disse que nós teríamos capacidade de fazer obras maiores que a dele. E como que Jesus queria que nós fizéssemos essas obras? Se nós tivéssemos o Espírito Santo na nossa vida. E para nós termos o Espírito Santo na nossa vida, irmãos, a primeira coisa é oração, é buscar comunhão com Ele. Eu quero que você abra, eu anotei aqui na minha lição, Lucas capítulo 3, vamos lá em Lucas capítulo 3, que isso aqui é importante. Lucas capítulo 3, irmãos. O versículo... Versículo 21 a seguir. Olha só, Jesus chega em João Batista, no Rio Jordão, para ser batizado. Mas olha aqui que Lucas explica dos outros evangelhos. E aconteceu que,
como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que se dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Olha aqui, irmão, se a gente quer ser cheio do Espírito Santo, a gente tem que buscar a comunhão com ele em oração. Se não estiver em oração, não tem como ter comunhão com Jesus Cristo. E isso é importante. Temos que ter uma vida de oração, buscar a presença do Senhor, porque aí seremos cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Tópico 2 da nossa lição. O tópico 2 está escrito assim: o propósito do Pentecoste bíblico. Promover a verdadeira adoração. A manifestação externa, como o som e o vento e o fogo ocorridas no Pentecoste, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecoste produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Logo, o Pentecoste que não adora não é bíblico. Olha só, irmãos. Então, Pedro e todo o povo está falando em línguas estranhas. Eles estão cheios do poder. E lá, naquele dia, há forasteiros, romanos, cretenses, tinha um monte de gente lá. A leitura bíblica em classe vai nos mostrar isso. Tinha forasteiros, eles estavam para a festa do Pentecoste, eles estavam ali para participar de uma festa e encher a barriga, eles estavam ali para comer e beber. E no fim das contas eles foram cheios do poder de Deus e da graça de Deus. Eles ouviram a poderosa palavra de Deus através da vida de Pedro e de todos que estavam ali, porque conforme eles profetizavam e falavam nas línguas deles. O que o Espírito Santo produz na nossa vida como adoração, irmãos? O momento que você adora a Deus, o Espírito Santo está dentro de você, ele está trabalhando na sua vida para que nós adoramos a Deus corretamente. E outra coisa que o Espírito Santo provoca na nossa vida, ele faz através da nossa vida, é dar autoridade à mensagem que você está anunciando, a mensagem que você está pregando. A função do Espírito Santo também é fazer isso. E olha só, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, irmãos. Romanos capítulo 10, o versículo é o 17. Está escrito assim, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o que acontece? Irmãos, o Espírito Santo, ele dá capacidade, ele dá poder, ele te dá autoridade para que a tua palavra, a tua mensagem anunciada, aquilo que Deus colocou no seu coração, surja efeito na vida do pecador. Então, quando o apóstolo Paulo está escrevendo assim, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, você anuncia a palavra de Deus. A palavra chega aqui, ó, no ouvido do pecador. Daqui para dentro, aqui na cabeça, no coração, esse trabalho é do Espírito Santo. Já não é mais nosso, é do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai trabalhar aqui, neste coração dessa pessoa. O que acontece? Você já ouviu falar, você lembra de Jesus contando na história do semeador? Que ele saiu a semear e depois, quando ele jogava a semente, umas caiu nos pedregais, outras caíram no meio dos carrapichos, outras caiu em lugar que a terra não era funda, mas também teve um que caiu em terra boa. O que acontece? Quando cai no meio dos pedregais, ele fala que os desejos desse mundo sufocam a palavra de Deus. Os espinhos também sufocam. E quando não tem pouca terra, porque a raiz não tem como aprofundar, vem o sol quente e seca ela. Mas tem uma que continua dizendo na mensagem que Jesus está pregando: mas vem as aves do céu e come essa semente. Jesus deu um alerta, fala assim que a semente era lançada
mas o inimigo vem e rouba essa semente do coração, para que o homem, ouvindo a palavra de Deus, ele não guarde e se perca. Então, querido, maior é o que está conosco do que o que está com eles. O Espírito Santo que está na sua vida, querido, na tua vida, meu irmão, ele te dá autoridade sobre o mundo espiritual e sobre o mundo físico. Todos os milagres que Jesus fez, ele não fez sozinho, ele fez com o Pai e com o auxílio do Espírito Santo na vida dele. Amém? Então, continuamos aqui, irmãos. O poder para testemunhar. O poder para testemunhar, subtópico 2. O Pentecoste tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande dia glorioso do Senhor. Atos 2:20. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo. O que é uma igreja escapista, né, irmão? O que é essa igreja? Essa igreja, ela só está preocupada com a salvação dela. Ela não está preocupada em anunciar o evangelho. Ela não está preocupada de sair de dentro das quatro paredes. Não foi para isso que Jesus Cristo nos chamou, para ficarmos trancados. Jesus nos chamou nós também para ser um 007 na vida, ser um espião, né? Não ser da KGB, né? O serviço russo de espionagem. A gente não ser dessa função, mas nós fomos chamados para sair e pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Observe uma coisa, irmãos. Antes do Pentecostes, quando Jesus Cristo foi crucificado e ele foi ressuscitado, isso nós aprendemos na lição passada. Eles estavam trancados dentro de uma casa até Jesus aparecer e falar: paz seja convosco, vamos sair daí, gente, vamos sair para fora, vamos tomar ar puro. Jesus teve que tirar eles de dentro da casa, porque eles estavam com medo. Mas depois deles serem cheios do Pentecostes, eles estarem cheios do Pentecostes, cheios do Espírito Santo na vida deles, o que eles fizeram? Eles foram para o Templo da Formosa, em Jerusalém, no lugar que eles estavam, foram lá para orar e tinha um paralítico, um coxo. O que eles fizeram? Nem ouro nem prata nós temos, mas o que nós temos te damos. Oraram por ele, ele saiu andando. O que os fariseus, os escribas, os sacerdotes fizeram na época? Com que autoridade vocês fazem isso? Eles anunciaram, através do Espírito Santo, dando força, coragem, destreza para a vida deles e sabedoria. Nós pregamos a Jesus Cristo, o qual vocês crucificaram. Então é para vocês parar de pregar. Melhor é obedecer a Deus do que obedecer a vós. Então ter o Espírito Santo, ele te capacita, ele te dá autoridade, te dá coragem. O apóstolo Paulo passou por tudo que ele passou, mas ele foi guiado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida, irmãos, em nome de Jesus. Bom é procurar ele, hein? Características do Pentecostes bíblico. Uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia do Pentecoste é mostrado como o batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo dos crentes. Naquele dia, o Senhor Jesus Cristo batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas estavam limpas pela palavra e que seus nomes já estavam arrolados nos céus. O que acontece aqui? O autor está nos explicando que o batismo do Espírito Santo, como uma experiência específica, ele está dizendo para nós, irmãos, que eles ouviram a palavra limpou o coração deles, eles já estavam com outra mentalidade, eles já estavam prontos. Ele falou assim: o vosso nome está escrito no livro da vida. Só que agora vocês têm que ter um patamar maior de experiência. Irmãos, chegar perto de Deus e caminhar com Deus é aprender coisas novas todos os dias com Deus. É algo maravilhoso a gente estar com Deus.
E uma das coisas que a gente aprende no Antigo Testamento é que o profeta Ezequiel ensina isso para nós, que cada dia a gente tem que estar nadando no rio do Espírito Santo. Ezequiel capítulo 47, ele vê uma fonte sair do templo e correr para o deserto. E a teofania, que era Jesus que estava do lado dele, falava assim, entra aí e anda. Aí ele andou, começou a entrar no rio, a água veio até os joelhos. Ele falou, a água dá até os joelhos. Ele falou assim, anda mais um pouco. Aí a água deu até os lombos dele. Anda mais um pouco. Aí ele andou, chegou a um ponto que ele teve que nadar. Ele teve que nadar, porque já não dava para, ele não conseguia tocar o pé no fundo. O que ele está ensinando para nós ali, o profeta Ezequiel, e o que Deus está dizendo? Que nesse dia ele ia derramar o Espírito Santo. E o derramamento do Espírito Santo não seria só naquele momento do Pentecoste, naquele dia para Pedro. Ele ia andar junto com a igreja até o arrebatamento da igreja. Ele estaria todos os dias conosco. O próprio Jesus Cristo falou isso, ele estaria conosco todos os dias, mas era através do Espírito Santo. O Espírito Santo estaria conosco. Então a gente tem que mergulhar nesse rio, ter grandes experiências com Deus. Começar pelas canelas, depois vir pelo lombo e depois começar a nadar neste rio para a gente ter grandes experiências. E quanto mais experiência nós temos com Deus, mais este amor nós temos na nossa vida. Meu querido irmão, se essa aula está sendo uma bênção para a tua vida, se ela está sendo proveitosa para a sua vida, eu peço a você, dá um like aí, um joinha, se inscreva no canal, eu vou agradecer em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe você, meu querido, em nome de Jesus. Subtópico 2, uma experiência definida e contínua, olha só. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Irmãos, é o nosso segmento, a gente crê nisso, que é o que é o batismo no Espírito Santo, é quando a pessoa se entrega, busca a Deus e pede por isso, e será renovada a vida dele, porque o batismo no Espírito Santo, como nós já vimos para trás, a pessoa já está limpa, tem o nome escrito no livro da vida, só que ela precisa de poder, de revestimento do céu. E o batismo no Espírito Santo é isso. Ele é revestimento de Deus para a nossa vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ele chega num lugar, tiver um endemoniado, o cão tem que sair, o cão tem que sumir, porque tem uma autoridade do céu ali naquele lugar. Você vai pôr a mão sobre os enfermos e a pessoa será curada, porque o Espírito Santo está dentro da sua vida, e ele que vai te dar graça. É ele que vai operar o milagre, não é nós, é ele que vai operar o milagre naquela vida. Amém, irmãos? Então é de contínuo a gente poder crescer e se desenvolver na presença do Senhor. As línguas e o amor, a evidência física inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, quando nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, tem algo que eu quero compartilhar com você agora, e já estamos terminando a lição, que se encontra em Romanos 8, 22, porque o Espírito Santo provoca isso no meu coração e no seu coração, isso que eu vou ler aqui. Abra sua Bíblia junto com a minha, em Romanos 8, 22. Romanos 8, 22, está escrito assim na Bíblia, irmãos, ó. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é o seguinte, irmãos. Desde que Adão e Eva cometeu a falha lá no Jardim do Éden, Deus declarou que haveria cardos, espinhos, todo tipo de coisa que atrapalharia a produção da terra. Então a terra e os animais passaram por uma transformação, igual ele está falando aqui, que não era para ser assim. Então o que a terra está acontecendo? Ela está gemendo, ela está sofrendo junto com os filhos. Porque ele fala assim, ó, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo. Então, o que a gente entende no Pentecoste, o que Paulo está falando aqui? Deus primiciou a minha vida e a sua vida com o melhor que tem no céu, o Espírito Santo. Ele colocou o Espírito Santo dentro da sua vida, dentro da minha vida, irmão. E aqui, a natureza está gemendo, ela está pedindo socorro. Mas ela não está pedindo socorro para nós, ela está conversando com Deus. E nós também, depois que recebemos o Espírito Santo, irmãos, a gente não tem mais alegria neste mundo. Esse mundo não traz prazer mais para a nossa vida, ela não traz mais alegria. A nossa alegria é de viver em Deus, é de estar com Deus, porque nós sabemos que todas essas coisas é passageira. Oxalá, se nós puder dizer o que o apóstolo Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele diz isso, ele está dizendo, eu estou morto para o mundo, mas eu estou vivo para aquele que me deu a vida eterna. Então, irmãos, que a gente possa compreender e no decorrer dessa lição aprender mais etapas dessa igreja maravilhosa que iniciou lá. E Deus permitiu que ela chegasse até os nossos dias e nós estamos aqui, sendo abençoados por Deus e temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de deixar um like, de dar um joinha e compartilhar. Eu agradeço a vida de cada um em nome de Jesus Cristo. Amém.